Olá, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia. Morem Malachi Ben Israel. Estamos aqui na manhã deste que é o primeiro dia da semana. Hoje, dia 26 do mês de janeiro, do ano de 2025, do calendário gregoriano, e dia 26 do mês de Tevet, do calendário judaico do ano de 5.785. Hoje, primeiro dia da semana, faremos a leitura da primeira aliá, da paraxá que iniciamos a leitura, a paraxá que estaremos estudando durante esta semana, é a paraxá Bo, a 15ª porção de nossa bendita Torá. Eu quero aqui, antes da leitura, dar as boas-vindas, Sejam todos bem-vindos à casa dos Bnei Anusim, e também gostaria de pedir a todos que ainda não estão inscritos em nosso canal, que possam se inscrever, também deixar o seu like dessa transmissão. Nós transmitimos todo o nosso trabalho diário, como trabalho na sinagoga, através do nosso canal Anusim Brasil Criciúma pelo YouTube. Então, pedimos a você que ainda não deixou o seu like, possa deixar o seu like, também se inscrever no nosso canal, pois tudo isso é muito importante, para o trabalho que nós estamos realizando. E também você que deseja ser um mantenedor de nossa comunidade, você possa nos ajudar a manter todo o trabalho que realizamos. Você poderá enviar a sua contribuição, o seu macer, a sua tzedakah, através do Pix, e a chave Pix é essa que aparece na tela, anusimbrasilcriciúma@gmail.com. E a você que hoje, dia 26 de janeiro, está completando mais um ano de vida, também desejamos a você votos de muitas felicidades, parabéns, que Deus lhe abençoe grandemente neste e em todos os dias da sua vida. Parabéns, felicidades, Mazal Tov, muitos anos de vida. Vamos então à leitura de hoje, da primeira aliada para Shabu. A leitura de hoje está no capítulo 10 de Shemot, Êxodo, capítulo 10, do verso 1 até o passuque 11. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim, venatam lanu et torato, Baru atah Adonai noten ha. E o Eterno disse a Moshe: Venha ao Faraó, pois eu fiz endurecer o seu coração e os dos seus servos, para efetuar milagres entre eles, e para que contes a teu filho e ao filho de teu filho os sinais que fiz no Egito. E sabereis que eu sou o Eterno Deus dos Hebreus. E Moshe e Aharon vieram ao Faraó e lhe disseram: Assim falou o Eterno Deus dos Hebreus: Até quando te recusas a dobrar-te diante de mim? Envia o meu povo para que me sirva. Pois se recusares, eu trarei amanhã gafanhotos em tuas fronteiras, e a terra se cobrirá dele, e não se poderá vê-la. E comerão o resto que sobrou da chuva de pedras, e comerão toda a árvore que cresce no campo. E se encherão tuas casas e as de teus servos e de todo o Egito de uma maneira que nunca se viu igual. E saiu Moshe de diante do Faraó, e os servos do Faraó disseram a ele: Até quando isto se constituirá em um obstáculo para nós? Envia os homens que sirvam ao Eterno seu Deus. Ainda não percebes que o Egito está perdido? E fizeram voltar Moshe e Aharon para junto de Faraó,
E lhe disse: Ide, servi ao Eterno vosso Deus. Quais são os que irão? E Moshe respondeu: Iremos com nossos jovens, nossos anciãos, nossos filhos, filhas e com nossos rebanho e gado, pois é, pois é uma festa de Deus para nós. E o faraó disse que só permitiria que os homens fossem, e os expulsou de sua presença. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet v'hayou lana b'torreinu, Baru atah Adonai noten hatorá. Amém. A leitura de hoje, nossa bendita Torá, da primeira aliá, ela vai nos falar o que temos já lido nas aliote anteriores, na paraxá anterior, a paraxá Vayera, que começa falando do momento em que Moshe é enviado para resgatar o povo de Israel. Ele é enviado perante o faraó, a autoridade suprema. Somente ele poderia realmente libertar os filhos de Israel daquela escravidão. Era um sistema, digamos, como podemos dizer, um sistema totalmente não democrático, né? Mas sim um sistema totalmente cruel, que oprimia e que somente ele mandava, né? Um verdadeiro ditador. Então, Faraó, cada momento que Moshe se apresentava, toda vez que Moshe e Aharon se apresentavam perante ele, ele prometia deixar o povo ir embora e adorar a Hashem, e voltava atrás. Toda vez que ele voltava atrás na sua decisão, ele e também todo o povo do Egito sofriam com as pragas. E vimos aqui que o Eterno envia novamente Moshe e Aharon perante o faraó, e o faraó continua endurecendo o seu coração e não permitindo que os filhos de Israel realmente saíssem da terra do Egito. Na leitura que fizemos a aliada de hoje, nós vemos aqui: E Moshe e Aharon vieram ao faraó e lhe disseram: Assim falou o Eterno, Deus dos Hebreus, até quando te recusas dobrar-te diante de mim? Envia o meu povo para que me sirva, pois se recusares, trarei amanhã gafanhotos em tuas fronteiras. Então essa era a praga que Deus estaria enviando, os gafanhotos. E a gente sabe que os gafanhotos, eles destroem tudo, né? E foi realmente o que aconteceu, uma destruição total. Então, à medida que o faraó ia endurecendo o seu coração, a destruição ia aumentando. Então, quando o ser humano, né, tem um coração duro, que não é uma pessoa que, que uma pessoa que tenha um coração mais flexível, né? Uma pessoa humilde, ela, quando endurece o seu coração, ela vai realmente sofrendo cada vez mais as consequências pela dureza do seu coração. Então, endurecer o coração em qualquer situação da vida não trará nenhum benefício. Pelo contrário, trará somente desgraças, e isso foi o que aconteceu não somente ao faraó, mas também ao povo. Então, isso pode trazer consequência não somente para quem está endurecendo o seu coração diante de uma situação que esteja vivendo, mas pode afetar todos os seus famílias, irmãos, esposa, filhos, né? Então, as pragas não atingiram somente o faraó,
mas atingiam também todo o povo. E vimos também que ao enviar Moshe para retirar os filhos de Israel da terra do Egito, o Eterno disse a Moshe: Vem ao Faraó, pois eu fiz endurecer o seu coração e o dos seus servos, para efetuar milagres entre eles, e para que contes ao teu filho e ao filho de teu filho os sinais que fiz no Egito, e sabereis que eu sou o Eterno Deus dos Hebreus. E o que Deus falou aqui a Moshe, que essa história do Egito seria contada para as gerações futuras, está se referindo no momento em que os filhos de Israel estivessem em liberdade. E a partir do momento que os filhos de Israel deixam a terra do Egito e a festa de Pêssar é celebrada, a primeira festa que foi celebrada, como todas as festividades de Pêssar que são celebradas até o dia de hoje, elas realmente em toda a festa de Pêssar nós contamos a história do Êxodo para os nossos filhos. Então, as palavras do Eterno que deveriam ser contadas, para os seus filhos se cumpre a todo ano. Todo ano, em nossa festa de Pêssar, na cerimônia de Pêssar, nós narramos a história do Êxodo, contamos a história do Êxodo para que essa história permaneça viva e ela permanece mesmo diante de tantas perseguições, tragédias que o povo de Israel tenha vivido durante toda a sua existência. Mesmo assim, essa história ela continua sendo contada. E por isso que o povo de Israel nunca foi esquecido, né? E não se perdeu a sua história. Por quê? Porque ela é contada todos os anos em nossa festividade de Pêssar. Então, o faraó, ainda devido ao coração endurecido, não se tinha dado, digamos assim, por perda, né? Ele ainda considerava que ele poderia resistir tudo o que estava acontecendo. Enquanto que os servos do faraó, os seus conselheiros, chegaram a ponto de dizer para ele, né, como nós lemos aqui, e os servos do faraó disseram a ele: Até quando isto se constituirá em um obstáculo para nós? Envia os homens e que sirvam ao Eterno seu Deus. Ainda não percebes que o Egito está perdido? Então é isso que acontece. Quando a pessoa endurece o coração, ela vai chegar lá no fundo do poço e às vezes não tem mais como sair, por causa da dureza do coração. Então, se o faraó não tivesse endurecido o coração, nada disso teria acontecido. Bom, lemos também que no início aqui disse o Eterno a Moshe: Vem ao faraó, pois eu fiz endurecer o seu coração. Então, foi o faraó que endureceu o coração ou foi Deus que endureceu o coração de Faraó? A princípio, foi o faraó que endureceu o coração. Ele poderia ter deixado o povo sair? Poderia, mas ele endureceu o seu coração. E depois que ele endureceu o coração, ele não, mesmo diante de tantas pragas, tantas coisas ruins que estavam acontecendo no Egito, ele não voltou atrás. Então, uma vez que a pessoa não volte mais atrás, não tem mais o que o Eterno fazer, porque é uma decisão da pessoa. E aí, então, aquele que endurece o seu coração, dificilmente ele consegue voltar. E foi o que aconteceu com o faraó, porque não tinha mais, não tinha mais volta diante de tudo que estava acontecendo. É isso então. Nossos sábios dizem: não oprima seu semelhante. Deus se alegra quando
As pessoas boas ficam livres de opressão. Não seja insaciável, pois essa atitude não permite apreciar aquilo que você já se possui. Se for Se você for líder, não se esqueça de considerar todos os seus liderados nas suas decisões e ações. O mesmo deve ocorrer em relação à sua família. Fuja do líder perverso que divide o povo para conseguir controlá-lo mais facilmente. É isso. Nós ficamos por aqui na leitura desta primeira aliá, deste primeiro dia da semana. Desejamos a todos um ótimo dia e Hashem, nosso Deus, vos abençoe e vos guarde, vos livre de todo mal e de todo perigo. Uma ótima semana a todos, um excelente dia, Boker Tov, muito bom dia, Shavuot Tov, Shalom, Shalom. Fique com Deus.